pela intensidade que o Flamengo impõe ao jogo. O Rodrigo Caio participou conosco aqui na quinta-feira, ontem, né? Do rádio, e ele falou o seguinte: eu perguntei para ele negócio de poupar jogadores e tal. O Grêmio, que vivia poupando jogador, ficou sem 3 jogadores na final. O Flamengo jogou completo. Então todo mundo falava, não, porque o Jorge Jesus é irresponsável, vai chegar no jogo mais importante do ano e pode ter desfalques. O Grêmio, que vivia, ficou sem o Léo Gomes, sem o Jean-Pierre e sem o Luan. E o Flamengo jogou completo. Não tinha ninguém. O Viseu também estava machucado. Bom, enfim, tudo bem. E ele falou o seguinte, falei, faz falta descansar. Falei assim, olha, para a intensidade que o Jorge Jesus nos impõe e quer que a gente jogue o tempo todo, jogar de quarta e domingo é complicado para todo mundo. Não dá. A gente joga, mas não vai ter aquela mesma intensidade. Aí ele virou pra gente e falou a coisa mais importante. O negócio aqui não é ficar discutindo poupar jogador. O que a gente tinha que estar discutindo aqui é o calendário. De modo que a gente não precisasse fazer isso. Porque se o calendário fosse racional, se ele fosse decente, se ele não fosse pornográfico do jeito que ele é, os times poderiam jogar sempre com o que tem de melhor. Eu escalo esse hoje porque eu quero. Eu vou escalar aquele outro porque o adversário é bom para eu escalar esse jogador. Mas o que o Grêmio fez, se poupar o time inteiro, Internacional fez, Atlético Paranaense fez também, e outras equipes fizeram também, segundo o Rodrigo Caio, não aconteceria se o nosso calendário fosse decente. Não fosse essa vergonha que é o nosso calendário. Agora, não acho que seja uma vergonha. Eu acho. Enfim. Eu acho que a gente não pode jogar tudo isso. Não tem cabimento. Você ter que poupar jogador. Imagina se o Grêmio não poupasse tantos jogadores, ele poderia estar brigando lá em cima. Com o time que tem? Sim, 12 rodadas, ele poupou em 12 rodadas. 12 rodadas. Quanto é a folha de pagamento do Flamengo? 30 milhões. Cerca de 30, 27, 28 milhões. Se você não tem as competições, você não consegue pagar essa folha. É a história do cobertor curto. Hoje, a maior arrecadação dos clubes de futebol, de todos, é do direito televisivo. Sim, mas tira o campeonato regional. Não, tudo bem. Aí tem a Copa América, que atrapalha. Tem uma série de coisas que atrapalham. Mas se você tirar o regional, acabou o problema. O problema do Brasil, problema não, é que é um país continental, então é muito grande, você vai do sul ao norte numa distância muito grande e é cansativo esse deslocamento. Agora, os times mais ricos, como o caso do Flamengo, conseguem fazer voos fretados. Então, eles conseguem ter um desgaste menor, tá? Então, assim, cara, assim, jogar não é o problema é o deslocamento, sabe? E você ficar fora de casa há muito tempo, o jogador ficar longe da família. O Flamengo, me parece, foi para... Aqui, se eu não estiver enganado. Ele foi para... Curitiba, Fortaleza. Foi Curitiba e Fortaleza, exatamente. Atlético Paranaense... E depois Fortaleza. O Gabigol e o Rodrigo Caio vieram de Singapura, teve um esquema especial que o Flamengo montou para levar para Fortaleza, para voltar para cá. É isso aí. Então, Edmundo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é verdade, eles precisam dos campeonatos e dos direitos televisivos. Mas o campeonato regional não faz a menor diferença. Se você olhar, o Flamengo deve ter tido a menor arrecadação dele no ano foi no regional. E deve ter tido arrecadações boas nas finais. Taça Guanabara, Taça Rio e algum clássico aqui ou ali. E nenhum jogo do Carioca deu 50 mil pessoas, nem final. Então, se você tirar o regional, você ganha 3 meses no calendário. E o Flamengo vai continuar faturando com o Brasileiro, vai continuar faturando com a Copa do Brasil, vai continuar faturando com a Libertadores. Já dei uma ideia aqui, mas ninguém nunca escutou, não. Até porque a gente fala de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas o futebol é maior do que isso. Maior que isso que eu digo... Tem outros times, tem o Bangu, Olaria, América, tem outros times, não só time, outros profissionais que dependem desses times para poder exercer a sua profissão. Eu já dei uma ideia aqui, Sormani, de fazer o regional o ano inteiro. De uma forma em que os grandes não precisem participar. Só na reta final. E eles joguem nas datas que, respectivamente, teriam Libertadores e Copa do Brasil ou Sul-Americana. Porque aí já teria jogo de qualquer jeito. Você movimenta o time o ano inteiro. Movimenta o time o ano inteiro, porque também, assim, você está falando... Olha como é que
tem os dois lados da moeda. Você está falando que é prejudicial para o Flamengo, para o Vasco, Fluminense e Botafogo, o estadual que ele fica 3 meses. E os times menores que só jogam 3 meses? Pior. Ficam 9 sem jogar. fazer nada. Então ainda é pior. Então, assim, sei lá, era questão de adequar, as datas para que, de fato, pudesse se jogar um pouco menos. Muito bem. Domingo, Maracanã, Flamengo e CSA. Pablo Mari não joga, está suspenso, vai descansar, porque ele jogou todas, né, nessa sequência. E o Pires da Mota também não estará relacionado. Por quê? O Pires da Mota suspenso também. Não pode... Não joga nunca e está suspenso? Está suspenso. Ele entra e leva cartão. Então não poderá jogar. O Flamengo pode igualar o Santos de Pelé. Por que dizemos isso? Em 62 e em 1963, o Santos de Pelé foi campeão da Libertadores e campeão da Taça Brasil, que na oportunidade era a competição correspondente ao Campeonato Brasileiro. Inclusive, os títulos foram unificados recentemente. O Flamengo, se ganhar o Brasileiro, e está muito perto disso, e ganhar a Libertadores, tem o jogo contra o River dia 23, ele será o primeiro time pós-Santos de Pelé a conseguir esse feito no nosso futebol. O Flamengo vai igualar isso? Só falar uma coisinha? Pode. Essa informação é do PVC, tá? Tá. Não é minha não, mas trabalhando com ele, mas a fonte é boa. Vai aprendendo. O Gabigol também tem a possibilidade de se igualar ao Coutinho, que foi artilheiro da Libertadores e do Brasileiro em 62. Sensacional, hein? E ao Zico, que foi artilheiro do Brasileiro e da Libertadores em 82. Hoje, o Gabigol é artilheiro da Libertadores. Sim, 7 gols. E quem tem 6 gols não está mais participando da Libertadores. Ele tem 7, então é capaz dele ser o artilheiro, a não ser que... O Bruno Henrique faça 4 gols 4 gols lá na final. E no Brasileirão ele está disparado também. E no Brasileirão ele está disparado. Ou seja, estamos diante de um time que está fazendo história. O Flamengo chega nesse ponto, na opinião de vocês? Iguala? Então, o Santos do Pelé, nos anos 60, foi o grande time do Brasil, quiçá do mundo. Do mundo, havia lá Real Madrid, havia Benfica e tal, mas o Santos tinha esse corpo, tinha esse peso no futebol mundial. Eu não vivi essa época. Difícil dizer se o que o Flamengo está fazendo hoje, em 3, 4 meses, se compara com a distância que o Santos tinha para os demais clubes do Brasil nos anos 60. Até porque é muito pouco tempo. O Flamengo não ganhou nada ainda. Sim. Acho que vai ganhar muita coisa. Não sei por quanto tempo ele vai se manter com essa soberania que tem no momento. O Santos se manteve por pelo menos 10 anos. O Romano pode falar mais, até melhor sobre isso do que eu. Mas eu vejo hoje o que eu imagino que o Santos tinha, a superioridade imensa em relação aos outros times do país. Então, mas uma boa colocação essa, Eugênio. Naquela época, o Santos tinha adversários. Eu não consigo ver adversário do Flamengo hoje, do jeito que está. O adversário, Palmeiras era um adversário, Palmeiras era um adversário, o Botafogo era um adversário e depois o Cruzeiro passou a ser um adversário também. Taça Brasil, o Grêmio o Cruzeiro ganhou. O Grêmio não era. O Bahia era? Não. O Bahia ganhou em 69 do Santos. 59. Ganhou a primeira edição da Taça Brasil, que foi criada exatamente para designar o representante brasileiro para o ano seguinte para disputar a Libertadores. Para a Libertadores. Essa foi a intenção da criação da Taça Brasil. Mas não, esses times não podiam até ganhavam, mas o Santos tinha problema quando jogava com o Botafogo, com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Mesmo assim, ganhando sim. Por exemplo, o Flamengo enfia 5-0 no Grêmio, no Maracanã, diante de 70 mil torcedores a seu lado. O Santos veio em 63 fazer uma semifinal de Libertadores contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio tinha mais de 100 mil pessoas e ele ganhou no Rio de Janeiro, diante de 120 mil pessoas, acho que foi isso o público, e ganhou de 4-0 do Botafogo. É inacreditável. Aí, nesse mesmo ano, ele faz a final, isso foi na Libertadores, ele faz de novo a final da Taça Brasil contra o Botafogo, também no Maracanã, e ganha de 5-0. Nossa. Não, não é que ele ganhou em casa. Em 63 a final foi contra o Bahia.
Foi 6-0 e 2-0. Eu quero dizer... Não, o Santos ganha uma final do Botafogo, ou então foi 62. Medo. Que ele ganha de 5-0 no Maracanã. E isso foi uma final de Copa do Brasil. E uma semifinal de Libertadores, também no Maracanã, ele faz 4-0 no Botafogo. Entendeu? O Santos vinha aqui no Rio, te mandei uma vez um recortinho disso daí. Sim. O Santos ganhou do Flamengo aqui no Rio de 7-1. E o Flamengo não era um time ruim. O meio-campo era Carlinhos e Nelsinho. Não, e tinha o Gerson. E tinha o Gerson. Era um Carlinhos, tremendo Nelsinho time. e Gerson, não tinha mais. Foi um sábado à tarde. O Santos veio aqui e ganhou de 7-1. 7-1, Vocês acham, claro que o Santos, Agora, hoje, além de ser extraordinário, tinha Edson Arantes do Nascimento, o maior de todos. E o futebol era outro também, E né, o futebol era As outro. competições Agora, eram outras. este Flamengo pode ter um domínio como este Santos? Eu acho que não. O Santos ganhou 5 Taças Brasil seguidas. Você que procura uma forma de renda ou renda extra, trabalhando através da internet, você acaba de encontrar uma enorme oportunidade. E eu sou especialista em marketing digital e em vendas online, que eu vou te mostrar como você pode ter o seu próprio negócio online de forma simples. Eu criei o treinamento Mude Sua Rotina. E nesse treinamento eu vou te entregar o passo a passo, clique a clique, os métodos e estratégias que me fizeram chegar aonde eu cheguei. Logo mais abaixo você vai poder ver todo o nosso curso por dentro.